Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 3 de março, estamos na quarta-feira da segunda semana da Quaresma. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte. Durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Meu irmão, minha irmã, hoje escutamos o terceiro anúncio da paixão. Por 3 vezes Jesus preparou e anunciou aos apóstolos a sua paixão, dizendo que ele seria preso, condenado, escarnecido, crucificado. E, por 3 vezes, se repete a mesma incompreensão por parte dos discípulos. Depois do primeiro anúncio, Pedro se escandaliza, dizendo a Jesus: Isto nunca acontecerá, Senhor. Na segunda vez, os discípulos discutem sobre quem é o maior dentre eles. Depois desse terceiro anúncio, são os filhos de Zebedeu que apresentam, através da mãe, um pedido inoportuno. Jesus tinha falado de humilhação e os apóstolos ambicionam honras e privilégios. Sentar um à direita e o outro à esquerda no reino. Tudo isso demonstra que a paixão era necessária para transformar o coração dos discípulos e também o nosso coração. Nem mesmo as palavras de Jesus parecem ter sido suficientes para converter o coração daqueles discípulos. Apesar de tantas palavras boas, sábias, continuou crescendo no coração dos apóstolos pensamentos orgulhosos, cobiça, egoísmo. Foi necessário que Cristo imergisse tudo isso no fogo da sua paixão, para que finalmente os discípulos pudessem se converter. Ao pedido inoportuno dos 2 irmãos, Jesus não perde a paciência. Pelo contrário, tem uma atitude de educação, pedagogia progressiva. Faz com que eles percorram um caminho progressivo de várias etapas. A primeira etapa: para chegar às honras, é necessário atravessar muitas provas. Podeis beber do cálice que estou para beber? É o cálice da amargura de que os profetas já tinham falado. A segunda etapa: Jesus promete a participação no seu cálice, sim, mas eles não chegarão ao intento deles. Não cabe a mim conceder-vos sentar à minha direita e à minha esquerda.
Os discípulos aceitam a prova, mas não terão os resultados esperados desta prova. Mas mesmo isto não tem importância depois que eles passam pela prova. Na vida espiritual, a prova transforma o ser humano, que ao final não ambiciona mais satisfação terrena para a qual ele tendia antes.